Essa mixtape foi feita na hora, estás a ver? Feita na hora. Eu ouvi o beat, escrever e gravar. Yeah. Eu ficava o dia inteiro no cubico do Moniga. Pô, eu não sei como o gajo gostou de mim, o Moniga mesmo me acolheu na casa dele. Epá, me recebeu, até dormia lá às vezes. Yeah. E ficamos a trabalhar. Epá, um gajo não tinha paper na época, não tinha combo. Agora tens paper? Não tinha o combo que hoje em dia eu consigo pegar. Okay. Não, agora não tenho paper, não sabes como é que é. Mas na época, pegar combo era um coisa complicado, só me depender dos. Não tinha os business, não sei o quê. Yeah. Às vezes pegava-se um combo quando ia para o mútuo, atrofiar uns miúdos. Sabe como é que é aquela parte, né? Para fazer essa dinheiro, mas fora esse mamo não tinha como. Eu considero uma pessoa de má fé. O Fly, uma pessoa de má fé? É muito má fé. Eu recebia um combo pela filmagem e acredito que edição naquela altura. E chegou uma fase em que o Fly não mais conseguia honrar o compromisso que tinha comigo do ponto de vista de pagamento. E eu cheguei para ele e disse, bro, nós já temos uma dívida de X, tu não estás a conseguir. Infelizmente, não era atenção por vontade dele, mas porque o projeto em si não gerava capital suficiente para honrar com alguns compromissos, né? Até o momento, no meio disso, para muitos, Fly é visto como o malfeitor da história. Vimos e analisamos. Se bem que para os angolanos isso não é novo, achei necessário trazer ou fazer um conteúdo com base à minha visão. Paizão já se pronunciou mais de 2 vezes. Agora temos o Inamoto tal como vocês podem ver. Sem muito blá blá blá, pega a visão comigo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No conteúdo de hoje trago Fly Squad, Inamoto, Paizão e mais nomes. Quem é realmente o Fly Squad? O que é que aconteceu no meio disso para as pessoas com quem ele trabalhou darem esse tipo de opinião? Bora lá. Felipe Kiala, conhecido como Fly Squad, é um rapper angolano, empreendedor e influenciador digital de destaque. Como Fly, ele é conhecido por suas barras afiadas e pesadas no hip-hop. Quando mesmo iniciou a sua carreira no movimento underground do hip-hop, Fly Squad construiu uma reputação sólida. Ele criou também os Reis do Rompimento Primeira Liga, conhecido como RRPL, a principal liga de rompimentos em Angola que tem dado oportunidades a talentos emergentes do rap angolano. Além disso, conhecido pelo Fly Podcast, um programa digital de grande audiência em Angola e não só. Fly é visto como um mentor e símbolo de esperança para muitos jovens angolanos. Com os Reis do Rompimento ou simplesmente RRPL, Fly ganha dentro e fora da net. Em resumo, tudo parte daí. Fly Squad é uma ótima pessoa e isso a Angola inteira sabe. Paizão deu declarações sobre o mesmo há algum tempo, mas não ligamos. Inamoto apareceu falando praticamente a mesma coisa, mas com as palavras certas. Daí entramos em modo análise, porque quando forem a falar de ti ou de alguém, se for mais de uma pessoa, aí tem alguma coisa. O mesmo aconteceu com o Preto Show, não sei se vocês lembram. Fábio Dance falava tanto e tantas coisas, mas demos o mesmo como invejoso ou de invejoso. Willy foi agenciado pela Benga Boy, saiu reclamando, não ligamos. Era suposto o Mano Chaba entrar pela Labo Music do Preto Show, mas não entrou por causa de algumas exigências que não tem nada a ver. Chelsea de Norat saiu da Benga Boy sem dizer muita coisa. Lohane saiu meses depois, enfrentando até coisas que não levou ao público e etc. Depois desses acontecimentos todos, chegamos à conclusão que o malvado da história foi ou é o Preto Show. Por mais que ele não seja, com base aos exemplos ou aos acontecimentos, estamos todos de acordo que é isso, certo? Atualmente com Fly Squad é basicamente a mesma coisa. Primeiro uma pessoa se pronunciou, agora mais uma, já são 2. Não sei se vem a terceira, mas vamos a isso. Fly Squad é o criador da RRPL e do Fly Podcast, mas vamos deixar o Fly Podcast de lado porque esse programa surgiu no meio do caminho. Mas sabendo que o Fly veio de baixo e que precisou de ajuda para levantar esse movimento de batalhas, pelo que eu entendi, o mesmo trabalhou com niggas como Inamoto na área de produção, Paizão nas batalhas junto com Drácula, Mente Mágica e mais nomes. E se não me engano, Inamoto encontrou os nomes citados acima porque eu soube que ele trabalha ou trabalhou com Fly há bem pouco tempo, ou tarde, posso assim dizer, mas bora lá. No princípio era bom, todos meteram a mão no projeto para que a cena desse certo. Acredito que eles sabiam que o Fly era o dono e o criador da cena, mas no meio disso, por eles terem metido a mão, sentiram-se que também tem algumas percentagens por estarem dentro desde o princípio. É o que parecia, mas não foi assim. Parece que no pouco o Fly não deixou nada claro, mas no muito as coisas começaram a mudar. Isso é, antes dos lucros eles ouviam que é tudo nosso, mas com os lucros a história mudou. Foi daí onde surgiu a revolta do Paizão, que se pronunciou tarde, que para muitos não foi estratégico. Paizão queria mais reconhecimento e ele sentiu que não teve. Qual é os sítios onde eu tive a oportunidade? Eu não tive mais oportunidade do que todos, não. As pessoas viram mais oportunidades em mim
e foram me explorando. Eu tenho uma barra, Salomão, não sei se lembram, que eu só errei em meter no singular, senão aquilo era pro plural. Eu vi a RRPL sem futuro, batalhei, dei no duro, até que isso virou arte. Então seria lógico e sensato da tua parte que cada batalha organizada automaticamente descontasses a minha parte. You know? Eu vejo gajos como Tanaizi na Praia Morena a puxarem um cardume de carapau ou a comerem lambula. E o CEO em restaurantes luxuosos, em sushis, calafates e marisco. Fly, diz-me se eu não te fiz ganhar mais dinheiro e respeito do que na venda do teu próprio disco. Eu pedi para me fazerem um extrato e era o álbum do boy. Não é hoje que as pessoas agem de má fé, que eu, Salomão, vou te falar, não há nada tipos de oportunidade. Todo o dinheiro que eu recebi foi de um podcast. E as pessoas têm que separar. Se no podcast eu vou e recebo dinheiro, ali é no podcast. Ali é onde as pessoas reconhecem o que as pessoas fazem e depois entra os bons doadores. Eu fiquei doente, a RRPL meteu-me câmera na cara, mas eu trabalho lá há quantos anos, nós trabalhamos há quantos anos, e 6 milhões de kwanza não era nada para uma operação, mano. Para muitos, o Fly não carrega nenhuma culpa. O paizão é que não soube acompanhar a pedalada do Fly. E ainda no mesmo assunto ou na mesma situação. É sabido que o paizão já passou em vários programas. E a maior parte deles onde ele passou já deu essas declarações, ou já falou, já explicou isso tudo sobre o movimento, sobre o reconhecimento, sobre a RPL, sobre a situação com o Fly, os problemas e etc. E sobre tudo isso, com a passagem do Inamoto no podcast Congo Record ou simplesmente Viva a Arte, Inamoto discorda de alguns argumentos do paizão. Para o mesmo nesse problema, Fly não carrega tanta culpa. Né? Paizão também, nos últimos tempos, esteve em diversos programas, né? Que é uma regra. Boa, esteve em alguns programas que falou coisas que eu não gostei. Sobre o Fly. Yeah. Exatamente, eu não gostei. Muito do que o paizão disse não é verdade. Ok? Yeah. Isso que fique bem claro. Não é verdade. Não gostei do que ele foi falando sobre o Fly, porque eu sou testemunha de que o Fly fez muito pelo paizão. Eu, particularmente, fui daquelas pessoas que sempre que o Fly tentou puxar pelo paizão, em muitos momentos, eu disse que era too much. Já tínhamos feito muito. Que, atenção, artisticamente falando, né? Não estou a dizer do ponto de vista pessoal, estou a dizer artisticamente falando. Por exemplo, o paizão vai fazer parte desse evento. Não, pô, mas ele não está fixe, não está apresentando uma boa performance. Não faz sentido. E o Fly dizia, não, esse gajo tem que estar aqui. Independentemente de X, A ou B, ele é meu boy, tem que estar. E lá esteve. Repito, do ponto de vista artístico, não é o paizão ligar para o Fly a dizer que a minha filha está doente e eu dizer não apoia. Atenção, fico para que as pessoas entendem tudo torto. É importante deixar isso bem claro. Estou a dizer do ponto de vista artístico. O Fly sentar comigo ou conosco e dizer esse é o alinhamento para esse evento X que nós estamos a desenhar. E acho que esse nigga devia fazer parte. E eu e Inamoto levantar e dizer que não, bro, acho que do ponto de vista artístico, neste momento não tem nada a nos oferecer. Não está dope. E eu acho que isso é normal. Por quê? Porque um atleta, quando vão fazer a escalação para o time jogar, existe alguém dentro da comissão técnica que diz que o Vinícius Júnior não está a entregar o suficiente, acho que nesse jogo ele fica ainda no banco, ou neste jogo não nos vamos lhe convocar. É tudo dentro da perspectiva artística, não, repito, não no ponto de vista pessoal. Eu nunca seria a pessoa que vai dizer que o paizão precisa de, sei lá, uma televisão nova, ou está com uma dor de dente, ou uma dor no dedo, e ligou para o Flip para lhe pedir 500 kwanza ou 200 kwanza, eu dizer não dá, isso nunca faria, não faz sentido. Eu não sou essa pessoa. Com os argumentos do Inamoto, até aqui notas que o paizão falou demais, mas nem tudo é mentira. Ou seja, só exagerou na abordagem. É muita informação, mas só quem esteve nesse meio sabe realmente das coisas.
As declarações de Inamoto resumem-se a esses exemplos que busquei acima. Toda essa mensagem que Inamoto passou no podcast Viva a Arte é sobre reconhecimento, valor, trabalho, esforço e etc. Quando é para se meter ou se incluir num projeto, quando é love, mas eu entendi que quando é para trabalhar com alguém ou para alguém que não reconhece o teu esforço, não entra nesse biolo ou projeto para depois não passar reclamando e culpando as pessoas. Ou seja, junta-se alguém que reconhece o teu valor ou trabalhe simplesmente sozinho. Eu já não faço parte da estrutura dos Reis do Rompimento, porque a relação que eu construí com o Fly nos ultrapassa a mim e a ele. A nossa relação transcendeu o Inamoto e o Fly. Tenho muito orgulho do que nós construímos, tenho muito orgulho daquilo que foi o meu contributo para o crescimento, desenvolvimento e crescimento desta grande estrutura de entretenimento do hip-hop angolano e internacional. Foram anos de muita entrega, de sacrifício, noites perdidas, sacrifícios a todos os níveis. Houve uma fase que eu trabalhava nos Reis do Rompimento como contratado, ou seja, eu tinha, já não me lembro se eu tinha um equipamento ou era equipamento dos Reis do Rompimento, já não me lembro bem, para ser bem sincero. Mas eu recebia um combo pela filmagem e acredito que edição naquela altura. E chegou uma fase em que o Fly não mais conseguia honrar o compromisso que tinha comigo do ponto de vista de pagamento. E eu cheguei para ele e disse: bro, nós já temos uma dívida de X, tu não estás a conseguir. Infelizmente, não era atenção por vontade dele, mas porque o projeto em si não gerava capital suficiente para honrar com alguns compromissos, né? E um deles era comigo. Acho que a prioridade sempre foi os artistas. Já acredito que pelo menos isso sempre teve acautelado, acredito eu. Quase que nunca ficou sem falta com artista algum, se não estiver enganado, né? Deixando aqui essa ressalva. Mas eu cheguei para ele e disse: bro, tu já não estás a conseguir honrar o compromisso que nós temos e eu estou sempre a vir produzir. Isso significa dizer que as contas vão aumentar. Então convém nós fazermos um break aqui na nossa parceria, né? Ou no nosso deal. E quando for possível, tu honras essa parte e chill. Fly naturalmente foi uma pessoa muito sensata, compreendeu isso na maior naturalidade, e dali eu me afastei do projeto. Hoje, eu só posso te dizer que eu lamento. Lamento porque particularmente eu sinto que Congo, existem pessoas que não percebem o valor das coisas. Não percebem o valor dos mambos. Há niggas que eu te contei aqui uma cena de dormir tarde, acordar. Tu não sabes qual é a pressão de eu produzir um trailer fudido hoje e ter que colocar um outro trailer para superar aquele. Tu não sabes, do ponto de vista psicológico. Convida um dia o Cooper, senta aqui com ele, ele vai te explicar. Que tipo de pressão tu sofres ao colocar um trailer rijo dessa batalha e obviamente tu tens que superar esse mesmo trailer amanhã. E eu só estou a te falar de produção de vídeos. Obviamente que dentro dos Reis do Rompimento eu fiz muito mais do que isso. Fiz trabalho de produção. Em muitos momentos em que não tinha grande segurança, eu estava na porta. Eu sinto que não fui valorizado. E eu sinto esse mambo, que não fui valorizado. E quando eu percebi que, olhei, fiz como dizem, análise grande fotografia, preferi sair da cena. Porque, eu acho que não é favor, é um mérito. Eu conquistei esse espaço. E é tudo para mim uma questão de justiça, mano. Só temos que ser justos. Então, para não ter que ir mais longe, vou amarrar esse assunto dizendo que já não faço parte dos Reis do Rompimento. Sinto-me completamente triste por isso. Mas, atenção, eu quero que isso fique bem claro. O Fly Squad, vou dizer isso porque as pessoas, infelizmente, muita gente opina, muitas pessoas escrevem coisas como se estivessem lá. É incrível. Mas
O Fly é um boy meu, para sempre será meu boy. Esse momento é apenas um capítulo, né? Apenas um capítulo de nós enquanto seres viventes. Mas shout out ao Fly Squad, shout out a toda a sua família. Então eu sei que muita gente depois comenta, mas as pessoas falam, mas as pessoas não estavam lá. Não tem noção. Bro, tu que vais comentar, tu que vais falar, a minha pergunta é muito simples. Tu estavas lá, tu viste, tu presenciaste, tu sabes o sacrifício. Será que naquela noite, naquela madrugada, tu estavas lá? Naquela nossa conversa, tu estavas lá? Até aqui penso que está tudo claro. Caso não, consulte o podcast Congo Record ou simplesmente Viva a Arte. Bom, sobre o disjuntor, vi várias vezes essa declaração na net. Procurei nas suas redes, mas não encontrei. Não sei se o mesmo apagou, mas por eu ter visto em vários portais, pensei em ler para vocês essa declaração que o mesmo passou sobre os três. O mesmo escreveu o seguinte: quando não tinha cake, as palavras eram, isso é nosso. Mas quando começou a entrar cake, as palavras já eram, isso tem dono. E na moto, explicaste tudo em poucas palavras. Independentemente de tudo, és um nigga com um controle emocional muito forte. Nota-se que gostas bué do teu tropa. E és a favor do que é justo e de direito. Só tem um mamo que vocês não conseguiram notar antes. Quando vocês davam de tudo de verdade para crescerem de forma coletiva, o teu nigga pensava embora de forma pessoal, mas como não tinha a possibilidade na altura, não tinha como vos descartar. Por isso ele ama trabalhar com pessoas novas, putos novos, esses que não conseguem reivindicar. Isso me faz lembrar aquela música do Puto Lilas, Ai Suga. Gostei de ver-te no podcast Viva a Arte do Congo. Tiveste um posicionamento muito maduro. Conseguiste explicar de forma simples e inteligente aquilo que o paizão não conseguiu fazer. As vossas reclamações são as mesmas, só que as abordagens e a sustentabilidade dos fatos foram feitas de forma diferente. Um foi mais coerente, inteligente, sólido e com maior substância. Esse é o Inamoto. O paizão discutiu o mesmo problema, mas só errou na forma como trouxe à tona. Estás de parabéns, meu nigga Inamoto. Essas foram as palavras do Disjuntor. Para quem não sabe, Disjuntor é aquele nigga ou aquele rapper que cantou a música Eu sou Kunanga, sou Kunanga, sou Kunanga, sou Kunanga. Acho que eles eram uma dupla ou algo assim, só para terem a mínima noção. Não que o Fly Squad seja o malvado da história, mas até aqui ou até agora é o que está aparecendo. Nós não nos vamos esquecer das boas ações, dos bens que ele tem feito, mas isso também é algo sério. Ninguém vai pintar o Fly Squad, só precisamos refletir um pouco. Enquanto não ouvirmos uma declaração ou uma versão explícita do mesmo, acredito que esse mal olhado vai continuar. Para que isso mude, precisamos de um pronunciamento. E isso só se o mesmo quiser, e é sobre isso. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Já sabes que se tiveres uma opinião, não hesite em deixar a mesma nos comentários. Deixe o seu like e subscreva o canal. Para a divulgação, WhatsApp e o Instagram na descrição. Pelo Music. Foi.